6h05. Começou mais uma edição, agora ao vivo, direto dos estúdios da Nova Brasil, João Pessoa. Para você nos ouvir no rádio, é 102,5 a sintonia e você nos acompanha até 8 horas da manhã aqui na Nova Brasil. Também até 8 horas da manhã na internet e você que está nos assistindo pela TV, nós somos TH mais SBT, até 7h30 da manhã, com muita informação. Vou liberar rapidinho o nosso WhatsApp, 991 28 80 82. Já estou aqui com ele para receber a sua mensagem e fazer esse registro. Já mandando um abraço para todo mundo do bairro de Mandacaru. Ontem fui para Mandacaru, mandar um abraço aqui para Dona Vera, para Kelly, Dani. Ontem fui tomar uma sopa lá no bairro de Mandacaru. Oh, que beleza! Você quer também falar aí o que é que está acontecendo no seu bairro? Divulgar também as boas ações, o que é que tem de bom aí na sua comunidade? Vem para cá, manda mensagem para a gente, 991 28 80 82. Um abraço para todo mundo de Santa Rita, de Mangabeira, aqui na capital, também do bairro do José Américo. Mande sua mensagem, 991 28 80 82. Porque agora 6h06, tudo igual, nós vamos abrir a nossa edição, é claro, com a nossa conexão direto com Diego Amorim. É hora de ir para Brasília para falar com ele, nosso diretor de jornalismo da Nova Brasil, nosso âncora por lá em Brasília. Diego, que sempre traz o bom dia dele com uma boa e necessária reflexão, por falar em acompanhar, né, todo o contexto do cenário nacional e refletir sobre todos os fatos. Diego, tem novidade por aí, que é a história do Código de Ética do STF, né? Bom dia. Bom dia, Anne. Bom dia, Josival. Isso aí tá dando o que falar, mas como eu vou falar de ministro do Supremo Tribunal Federal, eu vou começar hoje dizendo sobre a proteção de Deus, viu, Josival? Eu vou ignorar o Tribunal de Justiça do Maranhão. Vou ignorar o Tribunal de Justiça do Maranhão e vou falar aqui sobre os ministros do Supremo, sobre a proteção de Deus. É só ele mesmo. Vamos lá. O Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, está já há algumas semanas falando em criar um código de ética, um código de conduta, que seja um código de normas lá para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Nesta semana, acabou o recesso da turma, eles voltaram para Brasília, teve a volta do ano do judiciário, como a gente costuma dizer por aqui, e aí começou uma grande polêmica. Porque alguns ministros, eu não vou citar nomes sobre a proteção de Deus aqui, alguns ministros não querem código de conduta, nem código de ética para eles mesmos, não querem, dizem que a Constituição basta. Ou seja, todo mundo precisa de um código de ética. Médico, jornalista, advogado, todo mundo, menos ministro do Supremo Tribunal Federal. Sabe qual é a confusão toda? Sabe qual é o contexto disso tudo? Isso para falar só dos casos recentes, tá? É porque tem esposa de ministro que ganhou contrato milionário de 3 milhões e meio, 129 milhões no ano do Banco Master, que está sendo investigado por uma fraude bilionária. É porque tem ministro que parece que tem aí resort em nome de parente. É porque tem ministro que enriqueceu dando palestra, participando de eventos, muitas vezes de advogados que têm causas no seu gabinete, com escritórios de famílias. Ou seja, minha gente, ainda existe uma coisa nesse país, a não ser que me digam que mudou e eu não estou sabendo, chamada conflito de interesses. Por que o ministro do Supremo Tribunal Federal não pode receber essa crítica? Por que o ministro do Supremo Tribunal Federal, por que esses 11 seres humanos tão abençoados por Deus não podem passar pelo escrutínio da população, como diz o Josival, passar a justiça limpo? Eu vou concluir dizendo o seguinte, guardadas as devidas proporções, por favor, guardadas as devidas proporções, que são sempre coisas diferentes. Mas anos atrás, esses mesmos ministros estavam criticando o fato do então juiz Sérgio Moro e do então procurador Deltan Dallagnol da Lava Jato darem palestras. Estavam criticando, dizendo que eles estavam enriquecendo às custas da Lava Jato. Pois bem, ontem 2 ministros disseram que não tem problema nenhum da palestra. Ou seja, tem problema quando é o outro dando palestra. Quando é ele dando palestra, não tem problema. Eu vou devolver para você, Anne, hoje um pouquinho mais pistola aqui, peço desculpa à minha audiência, que esse assunto mexe comigo, mas veja,
Estudantes de direito não admiram mais ministros do Supremo Tribunal Federal. Será que eles não estão vendo isso? Quem estuda direito no Brasil não admira mais ministro da Suprema Corte. Antigamente, Josival, você estudava direito, você tinha os livros dos ministros do Supremo, você ficava orgulhoso, olha, o ministro do Supremo, eu estou estudando constitucionalista tal. Agora não, o ministro do Supremo virou ídolo de militante político. Ministro do Supremo agora aparece em faixa de protesto político de Lula e de Bolsonaro. Tá tudo errado. Tá tudo errado. E se falar isso, não pode. Mas eu tô falando mesmo sem poder. Volto com você, Anne e Josival. Como sempre, perfeito. E não tem que pedir desculpa, não. É o pensamento da sociedade mesmo. Ontem eu estava no mercado e aí alguém me perguntou, querendo saber o que era essa história de código de ética. E eu usei uma coisa que é muito comum as pessoas dizerem, gostam de dizer, nós mesmos usamos bem por outro, é lugar comum, mas nós dizemos, olha, isso aqui pode ser legal, mas é imoral. Então, o código de ética é para cuidar daquilo que é imoral, daquilo que é conduta, daquilo que extrapola, e os ministros do Supremo Tribunal extrapolam. Eles querem ganhar muito dinheiro além daquilo que o código da magistratura permite. Então, é esse o código de ética, cuidar daquilo que é conduta imoral. E os ministros do Supremo têm muito... Não é só do Supremo não, viu? Os ministros de uma maneira geral. Os tribunais superiores, os tribunais de uma maneira geral, com muita conduta ilegal e imoral. Diego Amorim, como sempre, necessário para a gente começar o dia. Muito obrigada, boa quinta-feira e até amanhã. Até amanhã. Olha, essa reflexão, ela realmente é necessária, principalmente porque daqui a pouco nós, trabalhadores, né, vamos começar mais um dia de luta e de trabalho. Então é muito importante que, antes de tudo, a gente esteja acompanhando as notícias e também trazendo o nosso posicionamento, a nossa opinião, a nossa análise. Na imprensa, na imprensa se discute, a gente discute muito isso. Tem um código de ética da imprensa, tem um código de ética do jornalismo, tem um código de ética da advocacia, tem um código de ética que é isso. Quer dizer, claro que há muito desrespeito na imprensa também ao código de ética. Há muitos jornalistas que não observam, que usa os microfones para microfones e mais jornais para muita coisa irregular, condutas, mas tem um código de ética. Então, o que está se querendo agora é que tem um código de ética para os tribunais superiores, para a magistratura, para dizer, você, aqui com clareza, você extrapolou seus limites e há uma possibilidade de punição. No caso da justiça, é preciso ter punição.